Em meio às diversas informações que recebemos no dia a dia, algumas delas podem ser falsas. E essas são as conhecidas fake news. Bora lá, que é sobre elas que nós vamos falar no vídeo de hoje. Oi, gente! Estamos conversando sobre jornalismo e um dos assuntos que nós não podemos deixar de falar é sobre as fake news, que nada mais são do que notícias falsas. E essas notícias, elas sempre vão ser inventadas com um objetivo sobre algo ou alguém. Então, bora lá conversar e compreender o que elas são. Para o vídeo de hoje, nós escolhemos 3 coisas que podem levar alguém a criar uma fake news. Vamos lá então. O primeiro deles é o seguinte: é alguém inventar uma notícia falsa para que aquilo seja engraçado. Ou seja, alguém pega alguma informação, exagera naquilo e passa aquilo para que seja engraçado para um certo grupo. Mas, às vezes, isso chega a outros lugares e algumas pessoas acabam acreditando naquelas informações como verdadeiras. E isso passa a ser, então, uma notícia falsa gerando problemas em diversos lugares, não é? O segundo motivo que pode levar alguém a criar uma fake news é com a intenção de ofender alguém. Ou seja, alguém não gosta de uma outra pessoa e vai lá e inventa uma mentira sobre ela e começa a espalhar essa informação. E quando vamos ver, já está todo mundo falando sobre aquilo sem saber que era uma mentira que foi inventada lá atrás por alguém e agora está todo mundo falando como se fosse a máxima verdade aquilo. Então, isso também caracteriza uma fake news. A terceira coisa que pode ser um motivo para criar uma fake news é retirar uma informação do seu contexto. E essa é uma das mais difíceis de se compreender. Porque é o seguinte, olha só. Essa pode até ser uma informação que lá atrás, no passado, foi uma informação verdadeira. Por exemplo, se alguém disse algo que não concorda ou concorda com alguma outra coisa. Mas, nos tempos atuais, essa pessoa, ela diz uma coisa totalmente diferente do que foi lá atrás. Então, isso deve ser também levado em consideração, pois isso pode vir a se tornar uma fake news. Retirar uma informação do seu contexto, ou seja, retirar uma informação da data que ela aconteceu, falando como se ela tivesse acontecido em um outro momento. Mas, afinal de contas, como nós podemos fazer então para identificar quando ocorre ou não uma notícia falsa? Bora lá que eu vou estar informando isso para vocês aqui agora. Bora prestar atenção, hein? Uma das primeiras coisas que nós devemos prestar atenção é quem escreveu e aonde essa informação está escrita. Ou seja, muitas das vezes nós recebemos informações de lugares que não são muito confiáveis. Por exemplo, uma corrente de WhatsApp onde está todo mundo compartilhando. Nós sempre devemos olhar com desconfiança para essas informações e verificar se elas são realmente verdadeiras ou não. Pois às vezes, como eu disse, isso pode ter começado como uma brincadeira ou alguém querendo ofender a outra pessoa, ou, se não, alguém que tirou algo do seu contexto e entendeu aquilo errado. A segunda coisa é nós prestarmos bastante atenção no que foi escrito. E nisso, nós devemos prestar atenção no seguinte, olha só. O título das notícias, elas não dizem totalmente aquilo que a notícia é. E nós acabamos tirando conclusões erradas sobre o que realmente aquela notícia quer falar. Então, bora prestar atenção também que às vezes o título pode nos enganar. Por exemplo, trazendo coisas como urgente, você não vai acreditar. Todas essas palavras, quando estão presentes no título, nós sempre devemos ficar com o pé atrás de que alguma coisa de errada tem aí, estão querendo chamar nossa atenção para o que pode não ser verdadeiro. Então, é sempre importante verificar. E a terceira coisa que nós devemos prestar atenção para não acreditar em notícias falsas é ver o seguinte: quando essa notícia foi escrita. Por exemplo, ver a data que ela foi publicada, pois muitas das vezes algo que foi escrito lá atrás já foi revisto e é visto de uma forma totalmente diferente hoje em dia. Então, no fundo, o que nós sempre devemos fazer é confirmar as informações que recebemos. Pode ser com um adulto que nós confiamos, que mora junto com a gente, ou alguma outra pessoa que nós conhecemos que pode nos ajudar a verificar essa informação. Pois, muitas das vezes, aquilo que mais dá vontade de nós sairmos contando por aí, elas não são verdades, são coisas contadas, inventadas, para que nós realmente espalhemos essas notícias, sendo que elas não são verdadeiras. Beleza, gente? Conversamos um pouquinho sobre fake news e como nós podemos fazer para identificar. Agora, bora lá então prestar atenção na atividade que a Sora Thalita preparou pra gente, que vai nos ajudar nesse treino de identificar notícias falsas. Então, pessoal, bora começar a nossa atividade. E a gente tá vendo no vídeo de hoje um pouco sobre as fake news, as notícias falsas.
Nós aprendemos também algumas formas de identificar se uma notícia é verdadeira ou é falsa, e a gente vai precisar disso para a atividade de hoje. A proposta é que vocês façam uma pesquisa com as pessoas que moram com você. Então eu vou falar o título de algumas notícias e vocês devem identificar se essa notícia é verdadeira ou é falsa, ou se vocês acham que todas são verdadeiras ou que todas são falsas. Então fiquem atentos às notícias que eu vou falar e depois vocês podem conversar entre vocês e anotar a resposta numa folha. No final de tudo, se vocês quiserem, vocês podem pesquisar sobre essa notícia na internet. Mas a resposta nós vamos falar para vocês no próximo vídeo. Então vamos começar. Primeira notícia. Estudo prova que máscaras acumulam micróbios capazes de causar câncer. Segunda notícia. Vinagre é melhor que álcool para evitar a contaminação. Terceira notícia. Macacos atacam laboratório e roubam sangue infectado com Covid-19 na Índia. Quarta notícia. Foto mostra crianças estudando pelo rádio durante a epidemia de pólio nos Estados Unidos em 1937. Então, pessoal, essas são as notícias. Conversem com os seus familiares, ouçam a opinião de cada um e não esqueçam de anotar a resposta numa folha. Por hoje é isso, nós ficamos por aqui e nos encontramos no próximo vídeo.